Você já parou para pensar no poder das promessas de Deus? Imagine confiar em algo tão grandioso que atravessa gerações e nunca falha. No vídeo de hoje, vamos explorar as promessas de Deus para Israel, revelando como elas continuam ecoando até nossos dias e que elas significam para você. O que Deus promete ao seu povo e por que isso é tão importante para nós, como cristão hoje. Se você deseja entender como as promessas de Deus, feitas há milênios, ainda pode transformar sua vida, então não saia daí, porque vamos mergulhar fundo nesta lição. O texto áureo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. A promessa de Deus a Abraão de abençoar os que abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem é um lembrete claro do cuidado divino com o seu povo e da seriedade com que ele trata aqueles que se opõem ao seu plano. No entanto, essa promessa também serve como advertência para nós de que não podemos nos opor ao propósito de Deus sem enfrentar as consequências. Assim como Israel enfrentou a queda espiritual por desobediência, precisamos estar atentos às nossas ações e atitudes. Se nos afastarmos dos caminhos de Deus, podemos nos colocar fora do alcance de suas bênçãos e sujeitarmos a sua disciplina. Verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa aos remanescentes fiéis. A verdade prática nos desafia a refletir sobre como temos tratado o povo de Deus e a sua obra no mundo. Temos sido bênção na vida daqueles que servem a Deus, ou de que alguma forma nos opomos ao que Ele está fazendo? Deus promete que abençoará os que abençoam o seu povo, e isso vale para o remanescente fiel de hoje. A aplicação pessoal para nós é clara: devemos buscar ser instrumento de bênção, apoiando e orando por aqueles que estão firmes no propósito de Deus. Além disso, podemos confiar que mesmo em meio às quedas e desafios espirituais, há esperança e restauração para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Como você pode ser uma bênção para os outros e para a obra de Deus hoje? A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 e Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5. Essa leitura nos traz uma advertência poderosa sobre o propósito divino em relação ao povo de Israel. Em Gênesis, Deus promete bênçãos àqueles que abençoarem Israel, mas também há uma advertência clara para aqueles que se opõem ao povo escolhido de Deus. Romanos 9, por outro lado, nos lembra do sofrimento de Paulo ao ver Israel, que recebeu tantas promessas e privilégios espirituais, afastar-se de Cristo. Isso nos adverte sobre o perigo de ter uma herança espiritual rica e mesmo assim não vivemos à altura dela. A rejeição das promessas de Deus traz consequências severas, tanto para indivíduos quanto para nações. Essas passagens nos levam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como Abraão foi chamado a sair de sua terra e confiar em Deus para um novo futuro, somos chamados a deixar nossas zonas de conforto e seguir a direção divina, mesmo quando não vemos o caminho completo à nossa frente. Além disso, devemos lembrar a importância de honrar e apoiar o povo de Deus, sabendo que em Israel, Deus estabeleceu suas promessas para abençoar todas as nações. Em nível pessoal, precisamos avaliar: estamos vivendo de acordo com o chamado que Deus nos deu? Ou estamos como Paulo temia para Israel, negligenciando os privilégios espirituais que foram concedidos? É um momento para renovar nossa fé e confiança nas promessas de Deus, sabendo que, assim como Ele foi fiel a Israel, Ele será fiel a nós. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. O terceiro objetivo: destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Introdução. As promessas de Deus a Israel começaram há mais de 4.000 anos, quando ele chamou Abraão para formar uma grande nação. Essas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó
e Davi foram confirmadas com a vinda de Cristo e são irrevogáveis, cumprindo os propósitos divinos para a humanidade. As promessas de Deus são eternas e imutáveis, mas a história de Israel nos adverte sobre o perigo de negligenciarmos o relacionamento com Deus. Mesmo com promessas grandiosas, Israel sofreu quedas espirituais por desobediência. Da mesma forma, nós devemos estar vigilantes, pois receber promessas não nos isenta de responsabilidade espiritual. Assim como Deus foi fiel a Israel, Ele também é fiel em cumprir suas promessas em nossas vidas. Devemos confiar que, apesar das circunstâncias, Deus está no controle de tudo. No entanto, essa confiança exige que sejamos obedientes e mantenhamos uma fé em comunhão com Ele, sabendo que as promessas de Deus são verdadeiras para aqueles que permanecem fiéis. Ponto 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1. E far-te-ei uma grande nação. Versículo 2. Deus prometeu a Abraão formar uma grande nação a partir dele, a nação de Israel. Gênesis 12, 2. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara, Deus renovou essa promessa ao longo da história. O propósito divino se cumpriu de forma poderosa. Gênesis 15, versículo 4 ao 5. A promessa de Deus a Abraão nos lembra que os planos divinos não dependem das circunstâncias humanas. No entanto, podemos perder de vista essas promessas se não confiarmos plenamente em Deus. Especialmente diante de desafios, Abraão foi chamado a crer mesmo quando as condições eram impossíveis aos olhos humanos. Devemos estar atentos para não duvidarmos do poder de Deus, mesmo quando as promessas parecem distantes. Assim como Abraão confiou em Deus apesar das dificuldades, somos chamados a confiar nas promessas divinas, independentemente das circunstâncias adversas que enfrentamos. Quando tudo parece impossível, é o momento de fortalecer nossa fé, crendo que Deus é fiel para cumprir o que prometeu em nossa vida. Subtópico 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão e torná-lo uma bênção para muitas nações. Gênesis 12, 2. Essa bênção não era apenas material, mas carregava um profundo significado espiritual. Deus escolheu Abraão, que vinha de uma família idólatra, para ser o pai do povo de Israel. Deus nos abençoa não apenas para nosso benefício, mas para que sejamos um testemunho vivo de sua graça e poder. Se não usarmos as bênçãos recebidas para abençoar os outros e glorificar a Deus, corremos o risco de perder o verdadeiro propósito de sua promessa. Assim como Abraão foi abençoado para ser uma bênção, devemos reconhecer que nossas conquistas e bênçãos são a oportunidade de testemunhar a bondade de Deus ao invés de focarmos apenas em ganhos materiais. Devemos usar tudo que recebemos para impactar a vida das pessoas ao nosso redor e glorificar a Deus em nossas ações. 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Versículo 3. Deus fez uma promessa dupla a Abraão. Abençoaria quem o ajudasse e amaldiçoaria quem fosse contra ele. Gênesis 12, 3. Isso fez de Abraão uma influência mundial, cujas bênçãos e maldições também impactariam sua posteridade, como reafirmado em Números 24, versículo 9. Devemos estar atentos à maneira como tratamos aqueles que são chamados por Deus. Desprezar ou prejudicar os servos de Deus pode resultar em maldição, enquanto apoiar e abençoar pode trazer grande recompensa. Assim como Deus prometeu abençoar os que se unissem a Abraão, devemos buscar ser uma bênção para os outros, apoiando aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Nossas ações em relação aos outros podem atrair bênçãos ou consequências. Subtópico 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. A promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra aponta para Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Essa bênção se refere à salvação oferecida por Cristo a todas as nações, como confirmado em Gálatas 3, versículo 8 e João 3,16. É essencial lembrar que a bênção de Deus para todas as nações depende de nossa aceitação de Jesus Cristo. Rejeitar essa promessa de salvação
é ignorar o maior presente oferecido à humanidade. Devemos ser gratos pela bênção universal trazida por Cristo e compartilhar essa boa nova com todos ao nosso redor, para que possam também receber a salvação prometida por Deus a Abraão. Ponto 2. Outras promessas a Israel. Subtópico 1. A promessa de um filho a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria um filho, mesmo diante das dificuldades, pois Abraão e sua esposa eram idosos e ela era estéril. O patriarca questionou a possibilidade, pensando que seu servo Eliezer herdaria suas posses, mas Deus garantiu que cumpriria sua promessa. Assim, o filho da promessa se revelou como Isaque. Gênesis 15, versículo 4 ao 6 e Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 7. É importante lembrar que a dúvida e a impaciência pode nos levar a questionar as promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem improváveis. Devemos confiar na fidelidade divina. Assim como Abraão, podemos enfrentar situações que nos fazem duvidar das promessas de Deus. Esteja disposto a esperar e crer, pois Deus é fiel e cumprirá o que prometeu em sua palavra. Subtópico 2. A promessa de um filho a Isaque. Deus não esqueceu de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura e teve 6 filhos, mesmo com mais de 100 anos. Gênesis 25, versículo 1 ao 5. Antes de morrer, ele providenciou uma esposa para Isaque, por meio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e, guiado por Deus, encontrou Rebeca, que se casou com Isaque no tempo certo. Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, versículo 24 ao 26. Devemos estar atentos à fidelidade de Deus em cumprir nossas promessas, mesmo em circunstâncias que parecem impossíveis. Como Isaque, podemos confiar que Deus sempre tem um plano e solução para cada situação em nossas vidas. Subtópico 3. A promessa renovada. O Senhor reiterou a promessa feita a Abraão a Jacó, assegurando-lhe de posses das terras. Isaque, considerado o herdeiro da promessa, abençoou seus filhos antes de morrer. Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de comida. Gênesis 27, versículo 30 ao 34. Jacó casou-se com Raquel e, por estratégia de Labão, teve filhos com Leia, resultando nas 12 tribos de Israel. Gênesis 29 e o 30. A perda do direito de primogenitura de Esaú nos ensina a importância de valorizar as promessas e bênçãos de Deus, evitando decisões impossíveis que podem nos afastar do plano divino. Assim como Jacó, que perseverou em busca das promessas de Deus, somos desafiados a confiar e esperar no tempo do Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Subtópico 4. Promessas do reino do Messias. Por meio do profeta Isaías, Deus revelou que o Messias nasceria da linhagem de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. O Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, Lucas 18, versículo 37 ao 40. E Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1, 23. Isaías 7, 14. É essencial reconhecer que a promessa do Messias não se limita a um aspecto histórico, mas tem implicações espirituais profundas para a humanidade, lembrando-nos da necessidade de uma relação pessoal com Deus. Considere como a promessa do Messias impacta a sua vida. Pergunte a si mesmo como você pode refletir a presença de Deus conosco em suas interações diárias. Compartilhe essa mensagem de esperança e redenção com aqueles ao seu redor. Ponto 3. A promessa de salvação para Israel. Subtópico 1. A queda de Israel. O Novo Testamento evidencia a queda de Israel, que não cumpriu o seu papel como nação sacerdotal. Lucas 21, 24. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 11, levanta questões sobre a validade das promessas de Deus para Israel. Apesar da rebelião da nação e não reconhecer Jesus como Messias, Romanos 9, versículo 30 ao 31, e Romanos 11, versículo 11 ao 15, as promessas permanecem válidas. É importante lembrar que a rejeição de Jesus como Messias por parte de Israel não anula as promessas de Deus. A história de Israel
serve como um alerta sobre a importância de reconhecer e aceitar a verdade divina. Devemos estar atentos para não rejeitar as promessas de Deus em nossas vidas. Assim como Israel fez, a fé e o reconhecimento de Jesus como Senhor são essenciais para vivermos plenamente as bênçãos prometidas. Subtópico 2. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a profunda tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Esses judeus, que são os descendentes diretos de Jesus, estão em uma situação difícil. A tristeza e a preocupação de Paulo devem inspirar cada cristão a se comprometer com a evangelização dos judeus. Devemos ter cuidado para não negligenciar a necessidade de evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, incluindo os que têm uma herança religiosa, como os judeus. Pergunte-se como posso contribuir para a evangelização das pessoas que não conhecem a Cristo, em especial as que compartilham uma herança semelhante à minha. Subtópico 3. Promessas de salvação a Israel. O apóstolo Paulo, ao orar por Israel, afirmou que Deus cumpriu promessas a esse povo, que inclui a adoção, a glória e a lei e as promessas. Romanos 9, versículo 3 ao 5. Embora Israel não tenha reconhecido totalmente o Messias, a Bíblia assegura que esse povo será salvo, sendo chamado de Filho de Deus vivo. Romanos 9, 26. E que o remanescente fiel será salvo. Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião completará essa promessa. Romanos 11, 26. É importante não perder de vista a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus, independentemente do nosso histórico familiar ou herança religiosa. A salvação é uma decisão individual que deve ser feita com sinceridade. Devemos refletir sobre nossa própria fé e buscar por Deus. Assim como Paulo expressou sua tristeza pela salvação dos judeus, precisamos ter compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, buscando oportunidades para compartilhar a mensagem da salvação com amor e respeito. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Você que ficou até aqui, você foi impactado pela lição de hoje. Te convido a compartilhar essa lição, a comentar e deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.